O caso Misael, ele representa um paradigma grande assim para o Ceará em relação à questão da violência policial no ano de 2020, mas também se tornou um pouco o espelho de como as questões de violência policial elas vêm sendo tratadas pela justiça aqui no Ceará. Eu queria dar um recorte específico no ano de 2020, porque o caso Misael ele coloca elementos muito cruéis, né, assim, do próprio caso, da dinâmica do caso. A gente estava num momento muito crítico em relação à pandemia aqui no Ceará. Era uma situação em que o Misael é um adolescente que estava dentro de casa, que estava dormindo, e ali tem a casa invadida no meio da madrugada por policiais. Isso é um paradigma muito grande, porque quando a gente está nesse momento de crise sanitária, a casa é para ser o nosso lugar de segurança, né? Mas quem está tendo direito também a essa situação de segurança não são os adolescentes que estão nas periferias das cidades, né? As pessoas continuam tendo essa situação de ter a casa invadida por policiais, e aí não é só apenas um caso isolado no caso Misael. E dentro do panorama do ano de 2020, a gente percebe que mesmo num cenário de crise sanitária, a gente teve um cenário muito violento, né? Assim, de aumento de casos de violência policial e também dos homicídios como um todo. Então, o caso Misael ele acaba se tornando o paradigma pelos elementos que são colocados. Uma coisa que eu me questiono muito é se o caso Misael ele teria tido repercussão se não fosse a pressão um pouco que as pessoas fizeram também em redes sociais. Porque é um caso que não aconteceu em Fortaleza, aconteceu num município pequeno, que é Chorozinho. Não foi um caso, digamos assim, filmado, né? Porque isso também tem sido colocado muito em questão nos casos de violência policial no Brasil, não só aqui no Ceará, né? No Brasil, que são os casos que são filmados, então a gente consegue ter, de alguma forma, uma contraprova da palavra do policial, né? A versão do policial, ele não é a única versão, a gente consegue ter algum tipo, o outro tipo de prova. E aí eu fico muito me perguntando de forma assim individual, né, de forma pessoal, se o caso Misael teria tido essa repercussão se não fosse a pressão das pessoas, assim. Eu lembro muito que quando Misael foi assassinado, a gente ficou se perguntando se o governador não ia se pronunciar, né? Se não ia ter pronunciamento do governador, da vice-governadora, do secretário de segurança. E esse pronunciamento ele demorou 5 dias, né, para acontecer e foi um pronunciamento muito no sentido de cobrar que a responsabilização acontecesse de uma forma mais rápida. Isso também coloca uma outra questão sobre os casos de violência policial aqui no Ceará em relação tanto ao caso Misael, mas também a outros casos, que é o fato de que a gente não tem uma postura pública do governador, da vice-governadora e do secretário de segurança em relação aos casos de violência policial. Se a gente comparar, por exemplo, ao que aconteceu recentemente lá no Recife, durante a manifestação, a gente teve uma postura pública do governador, né, de resposta e também de exoneração a pessoas envolvidas na operação. Isso não é uma coisa que acontece aqui no Ceará. A gente não teve, em relação ao caso Misael, qualquer tipo de resposta, né, nesse sentido, de responsabilização mesmo, de exoneração, de pronunciamento com um pulso mais firme em relação aos casos de violência policial. E quando a gente chega numa situação de estar perto de completar um ano, e com a falta de informações que a gente tem tido, e aí isso não é só uma questão assim, de falta de informações públicas, né, sobre o caso, mas a própria família, desde o início, tem muita dificuldade de saber o que está acontecendo no processo, né? E existe uma dificuldade intrínseca a esse caso. E a gente está perto de fazer um ano, a gente teve um sargento, né, que foi indiciado, que aponta que foi ele que atirou contra o Misael, mas a gente também não sabe assim, o que foi que aconteceu com esse sargento, né? Assim, ele foi indiciado pelo caso, mas
o que aconteceu? Ele foi exonerado? Muito provavelmente não, mas ele foi afastado das ruas, onde ele está alocado até que as investigações tenham novas diligências, né? A gente não consegue responder isso. O que a gente vê que tem acontecido muito aqui no Ceará é que os policiais envolvidos em casos de violência policial, eles são retirados da rua e são colocados na parte administrativa até que as investigações caminhem e se cheguem a uma responsabilização. Mas essa responsabilização ela tem demorado, né? A gente vê que os agentes de segurança pública eles têm sido alvos de operações, têm sido alvos de investigações individuais também, a depender do caso, mas esse processo de responsabilização ele tem demorado e, em alguns casos, a gente vê que nunca se chega, né, a algum tipo de responsabilização, como, por exemplo, o caso da chacina do bairro Ellery de 2013, né, que transitou em julgado, os policiais, enfim, não foram responsabilizados. A gente vê a própria chacina do Curió, que está nessa espera, né, de poder ter o júri popular. Claro que isso também é afetado por outras questões da pandemia, mas a gente nota enfim, um processo muito devagar, né, na responsabilização dos agentes públicos. E aí a gente fica sem saber um pouco o que é que acontece, né? Assim, se a gente se perguntar hoje, o que é que acontece com um policial que comete um crime como um homicídio doloso, que foi o caso do Misael? O que é que acontece com um policial desse aqui no Ceará? Não dá para responder de uma forma nítida, porque a gente não consegue traçar um fluxo de justiça. Esse processo ele está indo para diferentes caminhos e está sendo o tempo todo revisto, não só o caso do Misael, mas outros casos também. E aí eu queria ressaltar assim, dois elementos, né, que desse caso que chamam muita atenção. Uma coisa foi o inquérito policial militar do ano passado, que ressaltou que era um caso de legítima defesa, né? E isso teve um peso muito grande para a família sentiu muito, mas também os movimentos sociais sentiram muito, assim, de ver que esses policiais eles estão de alguma forma sendo protegidos, né, pelos seus pares, estão sendo colocados nesse lugar, digamos assim, de ser julgado pelos seus pares. Como é que os pares podem julgar uma situação como essa? E a outra coisa é relembrar que no final do ano passado, em novembro, a gente conseguiu ter uma reunião com a vice-governadora e com a secretária executiva do Ceará Pacífico, a Carla da Escócia, também com o superintendente da CGD e o Major Messias Mendes. Uma reunião sobre a violência policial aqui no Ceará. E a gente levou uma série de demandas para a vice-governadora, mas aconteceu apenas essa reunião, né? Não teve um retorno, uma tratativa da gente poder também acompanhar como tem sido acolhida essas demandas. Então, assim, o cenário é um pouco esse, né? Assim, um cenário solto, em que a gente percebe que os casos continuam acontecendo, as pessoas continuam sendo assassinadas, e o caso do Misael, ele, para mim, assim, de forma particular, eu afirmo isso, que o caso do Misael é um paradigma muito grande para a gente entender o que tem sido a violência policial aqui no Ceará nos últimos anos. Uma das coisas que a gente assim bate muito na tecla, né, quando a gente está falando de questões de violência policial, são as questões da ameaça, né, assim, porque as testemunhas, familiares, pessoas envolvidas direta ou indiretamente na dinâmica da vida pessoal daquela vítima acabam se tornando alvos, né, assim, de processo de ameaça. O próprio caso do Misael, ele é muito marcado desde o primeiro momento por situações de ameaça. E essa situação de ameaça, ela se coloca como assim, diferente, porque a situação de ameaça ela existe em outros contextos também, como a gente sabe que aqui no Ceará a gente também tem um contexto muito forte de ameaça por parte de membros de facção, né? De diferentes formas. Mas no caso da violência policial especificamente, a gente tem uma questão que são agentes do Estado, né? São
pessoas envolvidas nessa dinâmica do poder estatal que torna, de alguma forma, a coisa ainda mais perigosa, porque rompe com a ideia de confiança, né? A quem essas pessoas recorrem? A quem essas pessoas podem confiar? E aí tudo se torna muito inseguro. E uma coisa que a gente percebe nessas famílias é que, assim, a forma de você criar um laço de confiança se torna também um pouco mais difícil, porque tudo é colocado em suspensão. E, no caso, Misael não é diferente. Mas comparando a situação da família dele, né, da situação que ficou também com outros casos, a gente percebe que essa questão da violência do Estado, ela acaba afetando essas pessoas para o resto da vida, né? A gente, os movimentos sociais acompanham hoje, né? As mães que se organizaram em torno dessa pauta da violência policial, quando você conversa com elas, o caso pode ter acontecido, como o caso do bairro Ellery, que foi em 2013, você percebe que ainda hoje parece que o caso para essas mães aconteceu ontem. É o mesmo luto, é a mesma falta de respostas, é a mesma insegurança, né? Assim, e isso é muito forte. E uma coisa que a gente bate muito, como eu disse, é na tecla de que a gente precisa fortalecer os programas de proteção, para que essas pessoas consigam ter auxílio, ter estrutura, né, assim, psicossocial e socioeconômica, de poder ser retirada do local onde mora, se precisar, de poder ter algum tipo de assistência. Então, a gente precisa muito fortalecer isso, né? E são programas do próprio Estado. Então, uma boa resposta, digamos assim, de forma de se responsabilizar pelo que tem acontecido aqui no Ceará é que a gente consiga que o governo do Estado fortaleça esses programas, para que, enfim, as testemunhas, os familiares também não se tornem ainda mais vítima dessa situação, né? Mas isso, de fato, é um ponto muito crítico e que a gente tem defendido cada vez mais que isso seja fortalecido. O Misael, ele foi assassinado numa dinâmica onde os policiais supostamente estavam investigando uma pessoa que era envolvida com crimes no município de Chorozinho. Primeiro ponto. Quando eles invadem a casa da tia do Misael e cometem o crime que eles cometeram, infortunadamente, eles assassinaram um adolescente, né? Que estava dormindo e aí gerou toda a repercussão. Uma coisa que eu fico refletindo muito é que, se não fosse o Misael, talvez fosse outra pessoa. De alguma forma, os policiais eles têm entrado numa dinâmica de ostensividade e de confronto, onde a resposta apresentada nessa situação é uma resposta de agir primeiro, né? Assim, de antes mesmo de perguntar ou de investigar, você entra no confronto direto por aquela pessoa ser um suspeito. E isso não é só o caso do Misael, a gente vê outros casos, né? Assim, se a gente for relembrar o caso do Juan, por exemplo, no Vicente Pison, que estava numa atividade cultural no bairro, o uso de arma letal no lugar onde tinha crianças, tinha adolescentes, tinha famílias, assim, são outros questionamentos que são colocados, né? Os casos que a gente teve também em 2018, de um competidor de sinuca que foi assassinado aqui, que a polícia primeiro atirou, depois perguntou. Um caso aqui em Fortaleza mesmo, que confundiram o carro de uma senhora e atiraram no carro, que pegou na coluna dela e ela faleceu, simplesmente por confundirem o carro, né? E essa vem sendo a resposta que, de alguma forma, tem orientado a forma de fazer o policiamento ostensivo aqui no Ceará. O caso do Misael, como eu disse, não é um caso isolado. A gente precisa ver o caso Misael como um paradigma para o momento que a gente estava vivendo, né, e ainda está, que é o de pandemia, que é o fato dele estar dentro de casa, toda a situação colocada ali é muito forte, muito cruel, assim,
mas não é um caso isolado. Esse tipo de situação a gente vem denunciando nos últimos anos. A gente entrou em 2021 fazendo a mesma coisa, a gente já falou sobre uma série de casos que aconteceram, né, de policiais darem essa resposta de atirar e depois perguntar. Isso é uma primeira coisa. A questão da transparência é uma coisa que a gente vê como um problema crônico da área de segurança pública. A gente percebe que o estado do Ceará, por exemplo, ele é um estado que, quando a gente está falando de estatísticas, né, criminais, de divulgação, mensais desses dados, ele é um estado que ganha destaque no sentido de ser mais transparente do que outros estados, como, por exemplo, a própria Bahia, né, que é muito reconhecida pela falta de transparência. Só que quando a gente está falando de casos de violência policial, a gente tem pouquíssima transparência, assim. Até mesmo quando a gente vai solicitar os dados, né, uma coisa que a gente tem feito muito na rede de observatórios da segurança é isso, a gente solicita os dados para ver quem é que está sendo assassinado, aonde, qual é a cor e tudo mais. E a gente vem muito falando disso, né? Da ausência, por exemplo, da informação de cor e raça das pessoas. Isso é uma coisa que a gente já tem colocado aí há algum tempo. Mas, no geral, a gente tem pouca informação sobre os casos de violência policial. Quando a gente está falando de casos de homicídio, de forma geral, né, crimes violentos letais intencionais, a gente consegue, de alguma forma, traçar esse fluxo de justiça, né? Por onde é que esse inquérito do homicídio ele vai percorrer dentro do sistema de justiça criminal para chegar nas vias de responsabilização. A gente consegue, de alguma forma, ainda que seja precária a situação de resolver esses crimes aqui no Ceará e no Brasil. É precária, isso a gente não discute. Mas quando a gente está falando de casos de violência policial, a gente não consegue traçar, porque é sempre dotado de algumas reviravoltas que ficam muito difícil até mesmo você entender, né, a dinâmica. Uma coisa que a gente ressaltou muito no ano passado, quando a gente estava falando do caso Misael, era a necessidade da gente fortalecer a Delegacia de Assuntos Internos, fortalecer a Controladoria Geral de Disciplina. A gente precisa que esses casos de violência policial eles tenham uma investigação isenta. A gente não pode ficar à mercê de um julgamento, de uma investigação feito nem por pares, né? Ou seja, outros policiais militares investigando os policiais militares envolvidos nos crimes, mas também a gente não pode contar com qualquer tipo de influência sobre essa investigação. A gente precisa de uma investigação isenta para chegar a essas respostas. Mas fica muito difícil até você fazer esse controle social, né? Que é uma questão muito importante quando a gente está falando de segurança pública. Pela falta de transparência, a gente tem pouca informação sobre esses casos. A gente tendo pouca informação, a gente não consegue fazer controle social dessas instituições. A gente não consegue controlar como é que elas estão caminhando, né? Até mesmo para cobrar. E aí uma coisa que tem acontecido recorrentemente é que a gente depende muito tanto das pessoas que estão envolvidas na defesa de direitos humanos, obviamente, mas também da mídia local, né? Uma coisa que a gente acaba vendo é que normalmente, se esses operadores de justiça eles respondem a alguém, eles estão normalmente respondendo jornalistas. Então a gente acaba às vezes tendo mais acesso pela mídia local do que qualquer outra coisa, né? A informação ela não tem chegado por outras vias. Acontece até como a gente já viu, alguns casos de famílias que foram vítimas de violência policial e receberem informação sobre o caso por parte da mídia, e não necessariamente porque alguém envolvido na dinâmica da responsabilização notificou essas famílias, né? A gente acaba sabendo de outras formas. Então, isso eu acho que é um pouco o que tem acontecido. E acho muito preocupante que a gente, pela falta de transparência, não consiga fazer o controle social
de como esses processos estão correndo, né? E o que eu espero, e acho que é uma, uma coisa que outras pessoas também esperam, tanto a família dele, mas também as pessoas envolvidas na defesa dos direitos humanos, é que o caso Misael seja investigado de forma isenta e que a gente chegue o mais rápido possível a vias de responsabilização, né? Que não sejam como outros casos que a gente vê aí, tanto tramitando lentamente, ou então casos que nem chegam assim a gente a saber o que tem acontecido, porque eles param, né? Assim, tem ali o resultado do IPM, né, do inquérito policial militar, que diz que foi legítima defesa, e eles param, a gente para de ter informação, a gente não consegue caminhar mais. E esses casos têm demorado muito na justiça. A gente precisa de mais celeridade, até para a gente conseguir traçar o que é que tem acontecido com esses processos dentro do sistema de justiça criminal.